Oi, gente, de volta aqui no canal da escritora Lícia Costa Pinto. Hoje eu vou fazer a resenha sobre este livro. O Sol é para Todos, um livro que foi lançado em 1960. Ele foi escrito por essa escritora chamada Harper Lee, que já é uma mulher idosa, e depois que foi escrito este livro, que recebeu várias premiações, foi best-seller, foi considerado um dos melhores livros, ou o melhor livro do século XX, em segundo lugar a Bíblia, tanto na Inglaterra como nos Estados Unidos, ou seja, teve uma repercussão grande em todo o mundo, como um livro realmente muito bom. Mas depois ela não escreveu livro algum. Recentemente foi lançado um outro livro, entretanto, há muitas especulações sobre este lançamento, pois dizem que na verdade não teria autorização dela, ela não estaria em condições satisfatórias do ponto de vista mental, pelas doenças relacionadas à idade, talvez Alzheimer, enfim, algumas polêmicas. Eu não vou entrar nessa questão, vou apenas falar da beleza realmente desse livro. A forma como ele foi escrito eu gosto muito, tem uma forma linear, e a autora aborda alguns assuntos. O tema básico é o preconceito que havia contra negros, isso no sul dos Estados Unidos, numa cidade fictícia do Alabama, e que a trama principal é que um advogado branco vai defender um negro chamado Tom Robson, e o advogado é chamado Atticus. Ele vai defender este negro que está sendo acusado de abusar sexualmente de uma branca. Mas a história, então, vai girando em torno desta trama, mas outras coisas vão acontecendo. Afinal de contas, este advogado tem dois filhos, um chamado Jim e a outra chamada Scout. Scout é uma garota de 9 anos, o Jim de 13 anos, e essa garota é muito danada, muito esperta, fica muito atenta às coisas que são convencionais e procura saber por que não, e tem de certa forma uma liberdade para pensar e até discutir e conversar com seu pai. Então tem essa relação positiva com seu pai. Eles são órfãos, então, de mãe, e esse pode ser um outro tema a ser discutido, o preconceito por não se ter mãe, então, a orfandade. A tia paterna, por exemplo, sempre criticava a forma como eles eram criados, e em determinado momento até adentrou a casa tentando rever algumas coisas, o que é evidente que não deu certo. Eles tinham uma forma de serem criados. Havia uma pessoa muito importante na vida deles, que era a Calpurnia, que era alguém que servia a casa, uma negra, e que eles gostavam muito, e que procurava também educar essas crianças. O fato do Atticus, Finch, defender o negro, estar se preparando para defender o negro, já gerava um preconceito natural. Então as pessoas falavam, comentavam e chegavam a comentar com as crianças. Então as crianças muitas vezes até se envolviam em confusões, em brigas, na tentativa de defender o seu pai. Isso mostra como que o preconceito estava enraizado, isso, em 1930, e não era velado, era algo realmente explícito. E eles têm um amigo chamado Jill, e que este amigo então também é acolhido em sua casa num determinado momento. Portanto, uma casa diferente, uma casa em que se tem uma misericórdia, se tem uma conduta em que não se tem preconceito em relação à Calpurnia, e até mesmo de frequentar a casa de Calpurnia e até a igreja de Calpurnia. Enfim, gostaria de ler aqui uma parte deste livro. Pense nisso.
Disse a senhora Mound. Não foi acidental. Na noite passada, fiquei aqui na varanda, sentada, esperando, vendo-se vocês vindo pela calçada. Enquanto esperava, eu pensava, Atticus, o advogado, não vai ganhar. Ele não pode ganhar, mas é o único homem dessas bandas que consegue fazer o júri demorar tanto para chegar a uma decisão num caso desses. E pensei, estamos dando um passo à frente, um passo pequeno, um passo de bebê, talvez, mas um passo. E essas crianças acabam indo no dia do julgamento. Portanto, vale a pena ler este livro. Não vou lhes dizer mais, contar mais, para que vocês realmente se sintam entusiasmados para conhecerem essa história, tanto pela forma como a história foi escrita, como também para avaliar este preconceito não velado, como muitas vezes nos dias atuais, mas aquele preconceito explícito. Se você gostou da resenha, marca lá, compartilha com as pessoas, diz que existe esse canal da escritora, e lembra vocês que estamos com os livros na Amazon, A Torre e os Sonhos em português, A Torre e os Sonhos em inglês, um livro de contos e crônicas e poesias. E daqui a pouquinho, mais um lançamento de um romance de ficção. Um grande abraço, até a próxima!